Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje, com essas lindas convidadas, né, essas lindas jabuticabeiras convidadas para esse vídeo de hoje, quero falar com vocês sobre folhas amarelas na jabuticaba, sobre a saúde da jabuticaba e o manejo com essa espécie também, que é tão querida, tão cultivada dentro da arte do bonsai, mas também em certo ponto, é uma planta sensível, né? Será que o seu manejo está adequado com a sua jabuticabeira? E hoje eu quero falar sobre as folhas claras, as folhas verde claro, mas com suas nervuras escuras na jabuticaba. Será que isso vai fazer com que a minha jabuticaba morra? Será que a minha jabuticaba não está bem? Vamos entender sobre isso também. Nessa imagem aqui vocês podem ver, né, as folhas desta jabuticaba menor aqui, ó, que eu até vou apresentá-la para vocês, com essas nervuras escuras e essa parte verde mais claro, que não é característica de uma folha sadia. Diogo, o que que faz a jabuticaba ficar com as folhas desse jeito? Isso que nós estamos vendo aí é claramente falta de ferro ou de algum micronutriente na planta também, ok? E como, Diogo, que eu vou fazer para a minha jabuticaba não ficar assim ou para sarar se ela estiver assim? Dentro do cultivo do bonsai, pessoal, existe uma coisa, né, que seria um tripé do bonsai. Isso muita gente precisa entender dentro do cultivo, né? As pessoas precisam muito aprender a fazer esse cultivo linear para que as nossas plantas estejam sempre caminhando para frente. Doença nas plantas sempre vão existir. Clorose nas folhas vai existir. Pragas atacando as plantas vai existir sempre. Mas se o meu cultivo está dentro de um tripé, na realidade é um quadripé, né, que seria substrato, rega, adubação e sol. São os 4 pilares que devem sustentar o seu cultivo. Bom substrato, boa rega, boa adubação e sol. Isso é o essencial dentro do seu cultivo. Mas voltando o nosso olhar para a jabuticaba que está com clorose, como que eu vou fazer para sarar isso? Várias coisas podem ser feitas para poder sarar isso. Inclusive, né, produtos a serem utilizados. Se eu pegar sulfato ferroso, né, diluir em uma quantidade qualquer aí, qualquer não, vamos falar certinho, né? Se eu pegar sulfato ferroso e colocar aí 30 gotas em 1 litro de água e regar minha planta, eu vou estar sarando a questão do ferro, né? Mas por que está dando deficiência de ferro na minha planta? Será que é porque não tem ferro no meu substrato? Será porque a minha adubação está deficiente em ferro? Muitos fatores influenciam o cultivo das plantas dentro do vaso aqui, ó. Um deles é a lixiviação do solo, porque o bonsai, né, plantas em vaso pequeno, com substratos drenantes, a rega constante faz com que o substrato lixivie, né? Então esses nutrientes vão sair do substrato. Então se a minha adubação não é adequada, digamos que eu adubo minha planta só com torta de mamona, né, ou esterco de gado, não faço uma adubação balanceada, adequada, então nutrientes vão faltar na minha planta. Outro fator para isso acontecer é o seguinte: eu vou tirar essa jabuticaba daqui, porque nós vamos fazer um transplante nessa aqui também. Se você quiser acompanhar, né, eu vou apresentar essa planta para você. Outro fator também é se a minha planta está muito enraizada, né, esse substrato já ficou um substrato muito tempo recebendo adubo, recebendo rega, talvez a alcalinidade, né, a acidez do substrato tenha se elevado, ou a alcalinidade também esteja desregular. Tudo isso vai ser um fator para que a minha planta não absorva os nutrientes de forma adequada. Então não vai adiantar eu adubar, não vai adiantar eu colocar produto X ou produto Y, porque o meu substrato está inadequado, né? O meu substrato não está permitindo que a planta metabolize os nutrientes. Não vou entrar aqui em aula de fisiologia vegetal, mas para vocês terem essa noção, né, que é muito ampla a questão de falta de nutrientes na planta.
Por isso é muito importante esse pilar de termos um bom substrato, de fazermos transplantes também nas plantas, né, quando elas necessitam, porque o substrato utilizado nessa planta aqui é um bom substrato, tanto que a minha planta está totalmente estabelecida neste vaso aqui, ok? E isso é importante. Agora, como cheguei neste momento, né, eu poderia muito bem adubar minha planta e esperar a minha planta aqui estabelecer as suas folhas. Mas como eu estou vendo que ela já está totalmente estabelecida, saudável, apesar da clorose aqui nas suas folhas, né, esse amarelamento, né, que está começando agora, está me dando aqui essa notícia de que ela não está absorvendo ferro, por exemplo, ela está uma planta saudável em suas raízes e em suas folhas também. Não está aquelas folhinhas secando, ela está continuando crescendo, então ela me permitirá estar fazendo esse transplante. Você viu o último vídeo do nosso canal, onde eu falei sobre o transplante e as intervenções nessa época? Então, vamos estar fazendo a mesma coisa com essa jabuticaba aqui agora. Vamos vê-la de perto e vamos acompanhar também o transplante e falarei um pouco mais com vocês sobre possibilidades de cura para folhas amarelas e clorose nas jabuticabas. Essas duas jabuticabeiras que vocês estão vendo aqui, pessoal, são irmãs. Tanto esta aqui quanto esta aqui foram coletadas no mesmo dia. Foram plantas de Iamadori, né? Coletei essas plantas no chão, umas mudas já bem grossas, né? Com uma base legal. Essa aqui ainda falta trabalhar um pouco a madeira dela ainda. Vamos dar uma olhada aqui de perto na clorose, ó. Tá vendo? Nervuras mais escuras e folhas claras, diferente, né, desta outra folha que nós estamos vendo aqui, ó, um verde mais escuro, né? Diogo, e esses queimadinhos, esses negócios aí, coisas normais, né, de plantas que estão sendo trabalhadas com bonsai, estação do ano também, não é algo a se preocupar neste momento, mas isso aqui sim merece uma atenção porque a planta está nos falando. Então as duas foram coletadas na mesma época. Essa planta que vocês não conheciam porque ela estava de lado, né? Às vezes eu não dou conta de cuidar de todas as plantas, então hoje eu estou trazendo essa planta para perto, vou começar a conduzi-la mais de perto, mas só para falar para vocês que as duas são irmãs. Então vamos para as intervenções, né? Vamos fazer aqui o transplante na nossa jabuticabeira, que não vai receber poda de raízes, simplesmente uma retirada do substrato e vai receber um substrato novo também. O substrato que essa planta se encontra é um substrato com pedrisco, é um substrato que vai estar airado também, ó, não é um substrato que está aqui garrado, pegajoso, né? Conforme aí nós vemos em algumas plantas compradas em garden, mas eu vou estar desfazendo com carinho esse substrato aqui. Ela não vai receber poda de raízes, para a gente poder estar colocando ela de volta no mesmo vaso e com um substrato ainda mais especial para a jabuticabeira. Ela vai estar recebendo um substrato aí com 60% de matéria orgânica e 40% de matéria inorgânica. Terra para vasos e floreiras, um pouquinho de casca de arroz carbonizado. É uma planta que ainda precisa muito amadurecer as suas raízes, porque quem acompanha o canal, né, e já viu aí os trabalhos feitos com essas plantas desde a época que eu coletei elas, né, sabem que a jabuticaba é uma planta muito lenta de raízes. Para a gente poder trabalhar a jabuticaba como bonsai, a gente deve respeitar muito, muito mesmo, a questão da raiz da jabuticaba, para que a gente não crie uma planta débil e não perca tempo também, né, na elaboração do projeto. Eu vou estar tirando somente isso de substrato na minha planta e agora ela vai aí para seu novo substrato, aonde ela vai se recuperar. E eu vou estar explicando para vocês também por que ela vai se recuperar neste novo substrato. Transplante aqui foi realizado, pessoal.
E agora eu vou estar fazendo também uma adubação leve com bocache BSM, ok? Vou estar colocando aqui aproximadamente, ó, 3 ou 4 colheres de sopa de bocache nas laterais do vaso. Eu ainda vou terminar, tá, de cobrir essa base da planta aqui. É muito importante, seja bocache, seja qualquer adubo for, tá? A gente está cobrindo o adubo orgânico. Esse negócio de colocar adubo orgânico na superfície do substrato não funciona, tá? Isso aí é jogar adubo fora, porque primeiro que o adubo não vai estar aí fazendo a eficácia, né, que ele precisa fazer na planta. E segundo, que vai virar uma palha que vai atrapalhar aí a superfície do seu substrato. Então coloquei 4 colheres de sopa de bocache BSM e ainda vou estar cobrindo um pouco mais ainda, ó, a base da minha planta com substrato, ok? E essa cobertura que eu estou fazendo aqui vai ajudar também, porque como o transplante é novo, né, o substrato sempre abaixa um pouquinho aí após as primeiras regas, e depois eu vou estar trazendo um pouco para baixo também, diminuindo a quantidade desse substrato aqui na superfície. Essa troca de substrato já vai ajudar aí no renovo, né, do substrato antigo que minha planta estava, né? Ela já estava naquele substrato ali, acredito que uns 2 ou 3 anos que ela estava ali naquele substrato, então aquele substrato já estava inconveniente para essa planta aqui. Com esse novo substrato agora, essa pequena adubação, só para dar uma acordadinha nela, vocês vão notar em outros vídeos que essa planta aqui apareceu no canal, que ela vai estar com suas folhas renovadas, vai estar com um verde mais abundante e mais natural desta espécie aqui, ok? Quando nós trazemos as nossas plantas em um cultivo bom, né, com substrato bom, volta a falar, bom substrato, boa rega, boa adubação e sol, nós não teremos problemas grandes para estar lidando, né? Como por exemplo esta planta aqui. Esse transplante, que é o que ela precisa para poder crescer mais, para poder se desenvolver, criar mais estrutura. É algo que precisaria ser feito. Se simplesmente eu colocasse aqui sulfato ferroso, ou colocasse osmocote, né, eu iria estar colorindo as minhas folhas novamente, mas rapidamente, né, a minha planta de novo se declinaria devido a essa falta de transplante, devido a essa falta de espaço para crescimento no vaso também, porque vocês viram que ela estava até um pouco mais funda, né, dentro desse vaso aqui. Então ela estava necessitando dessa escarificação e dessa oxigenação também nas raízes para poder crescer mais, se expandir mais e se estabelecer mais. E é isso, dá uma olhada nessa jabuticaba aqui, ó, o tamanho da criança, o tamanhozinho do vaso e a saúde também das folhas, né? Muito legal isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha. Se não gostou, deixa seu joinha também. Compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. Brincadeira, galera. E deixa o convite aí também para participarem da nossa Escola de Bonsai online. Você conhece a nossa Escola de Bonsai? Na descrição desse vídeo tem o link para você conhecer a página da nossa escola. Vale a pena participar da escola, venha fazer parte de um curso onde vai levar você a um conhecimento tácito e entender realmente como é feito um bonsai. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.